vamos voltar para aquela ideia lá, né? De que os objetos são ondas de possibilidade e que quando a gente mede esses objetos, aí eles se tornam partículas manifestadas. Então, como é que é a mensuração disso? Tem um grande cientista chamado John von Neumann e ele complicou bastante as coisas, provando uma teoria de que as interações materiais não podem converter ondas de possibilidade em manifestação, em realidade manifesta. Então, o que faz isso? Bem, o próprio von Neumann sugeriu que a consciência é não material, supostamente, e, portanto, a consciência, o observador da consciência, ele está colapsando a onda de possibilidade em uma partícula real. Está escolhendo a posição onde vai aparecer a partícula. Os elétrons têm várias posições possíveis, como uma onda de possibilidade. Então, há várias possibilidades aí. Então, a consciência escolhe. E quando ela escolhe, a gente pega uma posição específica onde o objeto vai aparecer. Problema solucionado. Exatamente. Os críticos foram muito inteligentes em apontar imediatamente que, bem, ainda parece dualismo. Essa ideia da não localidade, ela ainda não foi verificada. E isso foi na década de 1930. Não localidade veio depois, Então, essa foi uma crítica. A segunda crítica foi até mais difícil de solucionar. Se há dois observadores, quem que escolhe? Supostamente eu e você somos... Os dois estão medindo os mesmos elétrons da mesma experiência. Você está sentado lá, eu estou sentado aqui. Nós temos esses contadores Geiger que vão medir os elétrons, e aí os elétrons estão em tudo quanto é... A gente pode até colocar esses contadores em tudo quanto é lugar dessa sala que tem. Quem que vai escolher? Onde é que vai aparecer o elétron? A gente não pode realmente dizer que você está medindo melhor do que eu, ou que eu sou um experimentador melhor. Não dá para distinguir assim, objetivamente. Para mostrar que, bem, você vai escolher ou eu vou escolher. Então, esse paradoxo parece ser bem profundo, mas é claro que tem uma solução bem simples, exceto que também tem um preconceito bem profundo aí, um preconceito que todos nós temos, incluindo eu mesmo. E claro que eu já tenho trabalhado com física quântica desde os 16 anos de idade, na verdade. Muito tempo para carregar preconceito, Mas o preconceito que eu tinha era que o observador da consciência, essas coisas são feitas de matéria. E a gente acreditava realmente nesse materialismo científico. A gente acreditava que essa ideia de que tudo é matéria é científico. Isso é real. Nada mais pode ser real. Então, com essa consciência, a gente realmente acredita que a consciência é um fenômeno do cérebro. Esse é o problema. Porque se é um fenômeno do cérebro, então von Neumann também estava dizendo que, bem, o cérebro não tem nenhuma onda para converter onda de possibilidade em eventos reais da experiência. Não tem como fazer isso. Mas aí, como então? Então, uma noite, eu estava falando com uma pessoa mística, um homem bem espiritualizado, e algo que ele disse me fez pensar. E o pensamento ocorreu que, tem uma maneira. Se a consciência é a base de todo ser, e a matéria consiste de possibilidades que a consciência vai escolher entre elas, isso é o crucial. A consciência é a base de todo ser. Isso significa que a sua consciência e a minha consciência não estão separadas. A consciência de todo mundo acaba vindo da mesma base de todo o ser. A consciência é algo singular, para o qual não tem plural. A gente fala de plural em consciência, porque a gente experimenta meio que a consciência individual, mas isso tem que ser um efeito secundário. Como algo primário, consciência primária, eu e vocês estamos enraizados no mesmo lugar. Temos a mesma base. Os antigos chamavam isso de espírito.
Se nós presumimos que o espírito é a base de todo ser, a consciência é a base de todo ser, e a matéria consiste de possibilidades que a consciência vai escolher, em outras palavras, a consciência faz a matéria, e não é a matéria que faz a consciência, né? A consciência é que faz isso, né, que faz o cérebro. Antes disso, o cérebro é só uma possibilidade. A consciência não só faz com que o elétron seja real, mas a consciência também faz com que as possibilidades do cérebro virem um cérebro real que o observador vai experienciar como o self dele. A gente diz, tá, ok, eu tenho um self aqui, né? Eu me identifico com o cérebro. Esse é o mistério da consciência cerebral. O cérebro não é consciente por si só, né? Ele é só um pedaço de matéria. Agora, quando a consciência decide, aí, numa situação de mensuração quântica, daí o cérebro acaba sendo e tendo o self que nós experimentamos como myself, né? O eu mesmo, o meu self. E claro que há outros detalhes que têm que ser solucionados também. Como que a consciência se identifica com o cérebro? Então, eu solucionei esse problema mostrando que algo acontece no cérebro que causa uma armadilha circular para a consciência. Há dois aparatos no cérebro. Um é o aparato da memória e o outro é o aparato da percepção. Esses dois aparatos, se a gente pensar neles, percepção, né, sem percepção, a gente não pode ter memória, porque aí não vai ter nada para memorizar. Mas, sem a memória, será que pode ter percepção? Não. Né? Nenhum dos dois. A percepção precisa da memória e a memória precisa da percepção. É como aquela figura, né, do Escher, né, que ele deixou um direito aqui, né? São as drawing hands, é uma mão esquerda e a mão direita, né? Um faz o outro. Então, a percepção está criando a memória está criando a percepção. Então, os dois aparatos, né, um está criando o outro. No processo, é uma armadilha para a consciência identificar o que é o quê. Então, essa ideia nós chamamos de tangle hierarchy, né? A palavra em português seria hierarquia entrelaçada. Realmente está falando em português, no caso a minha intérprete precisa da ajuda. Provavelmente ela sabe, porque ela é muito boa. Provavelmente ela já conhece essa frase. Então, consciência entrelaçada. Depois a gente volta para isso. Isso é muito crucial para saber que essa relação entre os dois níveis de hierarquia podem existir. Então, essa foi a solução, né, de como o cérebro captura ou acaba fazendo uma armadilha para a consciência. A gente tem um self. Né? Agora, vocês sabem qual foi a surpresa? Isso foi em 1993, né? Eu estou falando aqui, meu Deus, né, só dessas coisas antigas, exceto, né, claro, a situação de medição, né, em relação à matéria. Na década de 1970, a gente teve essa fotografia kirliana e agora a gente tem ressonância magnética funcional que pode fazer imagens do cérebro. Então, na verdade, agora a gente consegue medir até os nossos pensamentos. Você pensa, e aí, esse fMRI, né, ressonância magnética funcional, vai dizer onde é que está no cérebro, né? Então, aí a gente vê que pensamento também pode ser medido. Então, uma melhora é que, bem, a capacidade de medição agora já tem para essa outra coisa, né? Antes não podia ser considerado real, não podia ser medido. As ideias agora podem ser medidas. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.